Olá! A gente precisa falar sobre lavagem de dinheiro, mas de uma forma mais profunda. Porque, veja bem, não se trata apenas de esconder dinheiro sujo. É um crime que ataca diretamente a ordem econômica, o coração do nosso sistema. E no Brasil, essa é uma luta jurídica complexa, cheia de nuances e mudanças. Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar exatamente nisso, nas ferramentas e nos desafios dessa batalha. A grande pergunta que vai nos guiar é esta aqui: quais são as armas que o direito penal tem para interromper esse ciclo? Como é que o sistema jurídico age para impedir que recursos de origem criminosa ganhem uma aparência de legalidade e contaminem a economia? É uma pergunta que exige uma resposta técnica, mas também estratégica. Então, para organizar o nosso raciocínio, este aqui é o nosso roteiro. Primeiro, vamos entender o fenômeno em si. Depois, a gente passa pela evolução da nossa legislação. Na sequência, vamos analisar os mecanismos e teorias jurídicas mais importantes. Aí entramos num ponto quente, o debate sobre o crime tributário. Vamos ver o obstáculo criado pela súmula 24 e, para fechar, vamos olhar para o cenário atual e os desafios que vêm pela frente. Ok, antes de mergulhar na lei, é fundamental a gente entender o que é, na prática, a lavagem de dinheiro. O nome que todo mundo associa a Al Capone e suas lavanderias é quase folclórico, né? Mas hoje o mecanismo por trás disso é infinitamente mais complexo e sofisticado. A essência do conceito é esta: pegar o dinheiro, os bens, os valores que vêm de uma infração penal e, por meio de uma série de operações, dar a eles uma aparência de legitimidade. O objetivo final é simples: quebrar o elo entre o dinheiro e o crime que o gerou, para que o criminoso possa usar esses ganhos sem levantar nenhuma suspeita. A doutrina clássica, ela costuma dividir esse processo todo em três fases. Primeiro, a colocação, que é basicamente inserir o dinheiro sujo no sistema. Depois, a ocultação. Aqui a coisa fica complexa, com várias transações para confundir o rastreamento. E, por fim, a integração, quando o dinheiro volta, já limpo, para a economia. Mas olha, um ponto-chave da nossa lei e que precisa ficar muito claro: não é necessário que as três fases aconteçam. Basta a prática de um único ato em qualquer uma dessas etapas para que o crime de lavagem de dinheiro já esteja consumado. A nossa legislação sobre o tema não surgiu do nada, pronta como a gente conhece hoje. Pelo contrário, ela é o resultado de um amadurecimento, de uma evolução, que foi muito impulsionada por tratados internacionais e pela necessidade de enfrentar uma criminalidade cada vez mais globalizada. Essa evolução é marcada pelo que a gente chama de gerações. A primeira, lá atrás, inspirada pela Convenção de Viena, se preocupava quase que exclusivamente com o narcotráfico. Depois, em 1998, veio a nossa Lei 9.613, que nos colocou na segunda geração, com uma lista fechada, um rol taxativo de crimes que poderiam ser antecedentes. O grande pulo do gato, a grande virada, veio em 2012 com a Lei 12.683. Ela nos jogou na terceira geração ao simplesmente acabar com essa lista. Desde então, qualquer infração penal, seja crime ou contravenção, pode ser o ponto de partida para a lavagem de dinheiro. Essa mudança de 2012 foi tão impactante que, no jargão jurídico, a gente classifica como uma novatio legis in pejus, ou seja, uma lei nova que, de alguma forma, piora a situação do réu. E quando isso acontece, uma regra de ouro do direito penal precisa ser respeitada. A lei penal mais severa não pode retroagir. Isso significa que essa ampliação só vale para atos de lavagem cometidos depois que a lei de 2012 entrou em vigor. Bom, agora a gente entra na parte mais técnica, nos conceitos jurídicos que são a verdadeira espinha dorsal da aplicação da lei no Brasil. São as ferramentas dogmáticas que os tribunais e a acusação usam para conseguir processar um crime tão sofisticado. Um dos pilares do nosso sistema é a autonomia processual. O que isso quer dizer? Que para processar alguém por lavagem de dinheiro, não é preciso que já exista uma condenação pelo crime que gerou aquele dinheiro. Bastam indícios suficientes de que esse crime anterior aconteceu. Essa independência é absolutamente vital para dar agilidade ao sistema. Outro conceito que hoje está totalmente pacificado é o da autolavagem. Ou seja, sim, a mesma pessoa que comete o crime antecedente, vamos pensar numa corrupção, por exemplo, também pode responder pelo crime de lavagem do dinheiro que ela mesma obteve. Mas tem uma condição, claro. Ela precisa praticar atos de lavagem que vão além do simples fato de receber e gastar o dinheiro. Tem que haver uma conduta autônoma de ocultação. E essa decisão da Corte Especial do STJ é um marco e ilustra isso com perfeição. O tribunal diz com todas as letras que a lavagem de dinheiro não é absorvida pela corrupção. Por quê? Porque são crimes que protegem bens jurídicos diferentes.
A corrupção ataca a administração pública, já a lavagem ataca a ordem econômica. Portanto, são crimes autônomos e podem ser punidos em concurso. E como é que se prova a intenção de lavar dinheiro? Uma das teorias mais interessantes e importadas para o nosso sistema é a da cegueira deliberada, ou willful blindness. Alguns chamam até de instruções de avestruz. A ideia é punir a título de dolo eventual aquele agente que, desconfiando fortemente da origem ilícita do dinheiro, cria barreiras para não saber, para não ter certeza, ele prefere se manter ignorante de propósito. Ao fazer isso, ele assume o risco do resultado e, por isso, pode ser responsabilizado. Muito bem. Agora a gente chega num dos pontos mais polêmicos que rendeu e ainda rende discussões acadêmicas acaloradas. A pergunta é: sonegação fiscal pode ser crime antecedente para lavagem de dinheiro? A resposta para essa pergunta mudou radicalmente com o tempo. A visão original, lá na Lei de 98, era de que não. O argumento era que a sonegação não criava um bem novo, ela só impedia uma diminuição do patrimônio. Era uma visão bem restritiva. Só que depois da reforma de 2012, que, como a gente viu, abriu o leque de crimes antecedentes, e também por influência de padrões internacionais como os do GAF, essa visão mudou completamente. Hoje, o entendimento pacífico é que o valor que deixa de ser pago ao fisco é sim o produto do crime de sonegação. E, portanto, se esse valor for ocultado ou dissimulado, isso pode configurar sim lavagem de dinheiro. Ok, então está resolvido que sonegação fiscal pode ser crime antecedente. Qual é o problema, então? O grande desafio aqui não é mais de direito material, mas sim processual, e ele tem nome e sobrenome. Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal. O que essa súmula diz, em resumo, é que o crime de sonegação fiscal só se configura, só nasce para o mundo jurídico, depois que se encerra todo o processo administrativo fiscal, ou seja, só depois do chamado lançamento definitivo do tributo. Na prática, isso significa que a ação penal fica amarrada, refém da conclusão do processo na Receita Federal, um processo que pode levar muitos e muitos anos. E o ponto crítico é exatamente este, como apontam muito bem os professores Turesi e da Ponte. Essa súmula indiscutivelmente embaraça a persecução penal. Ela cria um atraso gigantesco. Enquanto se espera o fim do processo administrativo, os atos de lavagem podem estar acontecendo, as provas se perdendo e, pior, a prescrição correndo. É uma barreira processual que, na visão de muitos, vai na contramão da necessidade de um combate efetivo à lavagem de dinheiro. Então, diante de todo esse quadro, qual é o balanço que a gente pode fazer? E mais importante, quais são os desafios que estão postos para o futuro do sistema antilavagem aqui no Brasil? Vamos recapitular os pontos principais. Nós temos hoje uma lei de terceira geração, bastante moderna e abrangente. A jurisprudência já pacificou a punição da autolavagem. O debate sobre a sonegação fiscal como crime antecedente também está, em grande parte, superado. O grande nó górdio, o problema prático, continua sendo a súmula vinculante 24. E claro, a lei não para de evoluir. A gente já tem a Lei 14.478 de 2022, que trouxe o universo dos ativos virtuais, das criptomoedas, para o centro do sistema de controle. A reflexão final que fica, então, é esta. De um lado, a gente tem um arcabouço de direito material robusto, moderno. Mas, por outro lado, será que as nossas regras processuais estão realmente à altura do desafio? Ou será que obstáculos como a súmula vinculante 24 acabam, na prática, minando a eficácia de todo esse sistema que foi construído para combater a lavagem de capitais? Se essa nossa análise jurídica ajudou a clarear um pouco a complexidade desse tema, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos e, claro, deixar o seu like para apoiar o nosso trabalho. A gente se vê na próxima.